E agora temos o prazer de apresentar o evento Sempre um Papo, com Jefferson Tenório e mediação de Paula Rangel. Um ótimo encontro a todas e todos. Podemos ver o auditório do Sesc Vila Mariana em São Paulo. No palco, um telão com o logotipo do Sempre um Papo, o nome do convidado e o tema: literatura, filosofia e ancestralidade. Ao centro, temos duas poltronas. A mediadora e o convidado sobem no palco. Jefferson senta-se na poltrona da esquerda e Paula na poltrona da direita. Boa noite. Eu sou a Paula, jornalista. É um prazer voltar a essa casa para fazer Sempre um Papo. Para quem não conhece, um projeto que já tem mais de 36 anos, de incentivo à leitura, de aproximar o escritor do público. E a honra de retomar, né, com esse escritor maravilhoso, que é o Jefferson Tenório, vencedor do Jabuti, do ano passado, com Avesso da Pele. Tenho certeza que vocês já conhecem. Paula mostra o livro. Dispensa a apresentação. Lembrando que ele escreveu também O Beijo na Parede e Estela Sem Deus, que vai ser relançado agora, né? Muito obrigado, Jefferson, por você estar conosco mais uma vez. Participou também do Fli Araxá, que é do Sempre um Papo. Que bom estar aqui com você. Obrigado. Uma boa noite a todos. É um prazer estar aqui. E uma alegria participar novamente desse projeto tão bonito do Afonso, né? Projeto idealizado pelo Afonso Borges e que já trouxe milhares de escritores para conversar com o público. Bom, Jefferson, eu vi que antes da literatura você optou pela música, influenciado pelo Racionais. O que provocou essa mudança? Por que você achou que seria um músico e hoje é esse grande escritor que todo mundo conhece? Vamos lá nas origens. Na verdade, eu comecei a gostar de música pelo hip hop, né, pelo rap, escutando Racionais. Agora eu soube também que o Eminem vai se apresentar aqui, né? E eu lembro de escutar também o Eminem, enfim. Mas era mais talvez um ato intempestivo, juvenil, de achar que eu poderia imitar os Racionais MCs. Eu e mais 3 malucos também, que achavam que a gente conseguia se aproximar do que eles faziam. E na época, nós tentávamos fazer as letras e nos apresentarmos também. Mas o nosso grupo teve uma vida curta de 3 apresentações. E foi suficiente para a gente entender que não era... Pelo menos, eu saí antes, né? Eles continuaram ainda. Mas eu não sabia que o que a gente estava fazendo já era uma espécie de letramento literário, lírico. Ninguém havia dito para a gente que as letras de rap também eram poesia, né? Embora a própria palavra rap já diga isso, né? Mas não era considerado, pelo menos nós não considerávamos como poesia. E ali começou o meu letramento de ritmo, de rimas, prestar atenção nas palavras, né? Então foi ali que começou. E aí depois, já na vida adulta ali, quando eu fiz esse grupo chamado Magma Rap, né, eu tinha 18 anos e eu só fui ler o meu primeiro livro inteiro, um livro literário, aos 23 anos. Um livro de contos do Rubem Fonseca, chamado Feliz Ano Novo. E foi ali que eu me dei conta que a literatura também podia ser aquilo, né? E eu comecei a entender que o que eu já escutava, né, de rap, também era literatura. Então, não estava tão distante, né, o que eu estava fazendo antes, né, com a música, e depois esse meu encontro com a literatura, né.
Aí, a partir desse momento, você virou um devorador de livros, né? Quais são, assim, as suas influências iniciais, além desse livro que você citou? Eu fiquei bastante fanático assim pelos livros, né, depois de ter essa experiência com o livro do Rubem Fonseca, porque vocês imaginem, né, eu sendo um adolescente que estudando em escola pública lá no Rio Grande do Sul, em que as minhas referências literárias eram José de Alencar, né, Iracema, Tronco do Ipê, né, aqueles livros que nos entusiasmavam tanto, né? E as professoras, os professores até tentavam fazer teatro com a gente, mas a gente fazia o teatro, mas não entendia a história, assim, era uma coisa muito... Então, para mim, literatura, quando eu saio do ensino médio, era aquelas histórias, enfim, que não diziam nada para a gente, assim, né? E aí, quando eu encontro então, um texto como o do Rubem Fonseca, que era um texto cheio de palavrões, cenas eróticas, tinha violência... Era um outro tipo de livro, de linguagem, que eu nunca tinha tido acesso. E aí foi quando eu entrei num cursinho pré-vestibular para pessoas negras, lá em Porto Alegre. Era uma ONG, e foi lá que eu conheci professores negros. Foi a primeira vez que eu vi tantos professores negros no mesmo lugar. E um desses professores era o de literatura, o Jorge Frois, que hoje é um grande amigo, né? E esse professor é que, digamos, nos apresentou, né, para mim e para outros colegas, a literatura, né? Mostrou Shakespeare, Cervantes, Carolina Maria de Jesus e assim por diante, né? E quando nós começamos a visitar o apartamento dele, eu e os outros colegas, nós ficamos impressionados com aquela quantidade de livros. Era tanto livro. Se eu não me engano, acho que eram uns 8.000 livros dentro de um apartamento de 45 metros quadrados. Não tinha espaço para entrar naquele apartamento de tanto livro. Me lembro que na cama do quarto dele, metade da cama era composta de livros. No sofá, quando você ia sentar, você tinha que tirar os livros para poder sentar. E quando eu vi aquele mundo, assim, eu pensei, eu quero também isso para mim. Eu quero ter essa convivência, eu quero ter uma biblioteca, eu quero ter os livros próximos de mim, né? E os livros, de certo modo, também me protegiam de algumas situações, como nas abordagens policiais, por exemplo, e o Avestapelli, enfim, trata também dessa questão. Mas, em alguns momentos, o fato de eu estar segurando um livro numa abordagem policial, por exemplo, me livrava de uma abordagem mais violenta, assim, né? Ou, às vezes, não era nem abordado. Então, eu tinha o livro quase como uma espécie de escudo, assim, de proteção. E aí foi quando eu comecei a comprar livros e gastava todo o meu dinheiro como office boy comprando livros, deixava de pagar as contas, deixei de pagar a faculdade, e até que eu fiquei devendo muito, não consegui mais pagar, e resolvi estudar, então, para entrar na Universidade Federal, mas não porque era pública, mas era porque eu não precisaria mais pagar para continuar a comprar livros, né? E aí foi o que eu fiz. Comprei muitos livros e não tinha muito critério, não tinha uma curadoria interior. Eu comprava, assim, se eu gostasse da capa, por exemplo, eu ia lá e comprava. Eu tive a petulância de achar que eu poderia saber todos os assuntos, né? E eu era metido, assim, porque eu achava que eu podia falar de todos os assuntos. Mas era essa ânsia e essa sensação de perda de tempo e uma indignação também com o mundo. Por que ninguém me falou antes que ler era tão bom? Por que não me apresentaram esses livros antes? Eu tive que esperar até os meus 23 anos para descobrir isso. E eu fico pensando quantas pessoas que talvez tenham passado, sei lá, dos 30 anos e talvez não tenham chegado ainda, não tenham tido acesso a essa literatura. Então, era um misto de indignação, fanatismo, com o livro, amor, tudo junto, assim. E vamos falar um pouco mais do Avesso da Pele. Eu tenho certeza que você já está um pouco cansado de responder essa pergunta,
mas o que ele tem de autobiográfico? Não, cansado não, porque acho que é uma pergunta que me faz refletir. Cada vez que eu respondo, eu acabo respondendo coisas diferentes, né? Porque eu vou pensando justamente nessa relação do meu material biográfico com a literatura, né? Mas algo que para mim digamos, já está superado é de entender que o Avesso da Pele, ele é um livro muito próximo de mim, ele é um livro muito próximo da minha biografia, né? E se as pessoas querem chamar ele de autobiográfico, de autoficção, não tem problema não. Não tem como controlar a recepção das pessoas, né? Elas leem o que elas quiserem, né? Enfim, o fato de eu receber mensagens, né, das pessoas dando os pêsames pela morte do meu pai, embora meu pai esteja bem vivo, né, e seja um homem branco, evangélico, enfim, nada a ver com o Henrique do livro. O que, por um lado, também é um elogio, assim, né? Porque a pessoa lê aquilo e acha que aquilo é tão real, né, e que ela acredita que é a minha vida ali, né? Mas não é uma fabulação, é ficção. Mas também eu seria hipócrita em dizer que não há nada de biográfico ali, né? O fato de eu receber as abordagens policiais, né, de ser professor em escolas públicas no Rio Grande do Sul, eu acho que se aproxima de mim. E o que me distancia é o arranjo linguístico, é o arranjo com a linguagem. Porque se não há esse arranjo estético, aí sim a gente vai ter aí uma autobiografia, né? E não é o que é o Avesso, né? O Avesso, ele é essa mistura, e que eu, às vezes, não sei muito bem o que é invenção e o que é parte da minha vida, né? Gente, eu queria lembrar que tem um microfone para perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta, só levantar o braço, que alguém leva o microfone até vocês, tá bom? Durante esse nosso papo, é livre, a qualquer momento, só levantar o braço. A gente pode falar que o Avesso da Pele, ele trata também da questão da violência policial, que é uma questão que aumentou, ou continua no Brasil, persiste, e que passa muito pelo racismo estrutural. Você acha que isso tende a aumentar? Como é que você está? Ou é a mídia que tem tratado disso mais? A violência policial, ela está, assim, desde que a guarda imperial saiu de dentro do império, de dentro dos castelos, e foi para a rua prender os vadios, né? E a gente sabe muito bem quem é que eles consideravam vadios. As pessoas negras, escravizados ou não, né, já eram perseguidos por essa guarda imperial. Se eu não me engano, acho que até a década de 70 ou década de 60 ainda se chamava a guarda imperial, a polícia que atuava nas cidades, né? Então, é histórico essa violência, e é uma visão de Estado, é uma visão que tem um alvo, e a mudança de mentalidade, a gente tem uma certa impressão, e acho que uma certa ilusão de que está havendo uma mudança de mentalidade. Eu acho que ainda não, né? O que eu vejo é que as coisas estão sendo mais filmadas, estão sendo denunciadas, e por isso a gente tem essa sensação de que, olha, alguma coisa está mudando, a sociedade não tolera mais, né? Então, mas, por outro lado, também é um pouco... eu acho que é perigoso também a espetacularização desses eventos. E acho que é um pouco o que eu escrevi num texto meu há algumas semanas, no UOL, falando sobre qual é o limite entre a denúncia e a espetacularização dessa brutalidade, dessa violência. Ou seja, quantas vezes é repetida aquelas imagens de violência contra corpos negros, e o quanto isso vai estigmatizando também esses corpos, e o quanto a mídia lucra em cima dessas imagens também.
mas, ao mesmo tempo, você precisa denunciar, né? Você precisa também causar uma indignação popular, né? E que acabe também, que a opinião pública pressione para que haja algum tipo de punição. Ou, enfim, eu acho que é uma linha muito tênue, assim, né? E o Avesso da Pele, o que ele acaba trazendo é uma discussão sobre como humanizar essas pessoas que são mortas. Porque uma coisa é você estar lá almoçando, assistindo o jornal e, de repente, aparece lá uma estatística dizendo que tantos % da população negra morre todos os anos, né? E passa 1 minuto e aí vamos falar agora sobre o tempo, né? Você não consegue nem absorver direito o que significa aqueles números, e eu acho até que não é para ser absorvido mesmo, é só uma informação, um número. E o Avesso da Pele é a tentativa de tirar esse número frio, e tentar humanizar essas pessoas e mostrar que elas tinham uma vida, elas são muito mais que um número, né? Alguma pergunta aí, gente? Vou continuar. Uma outra questão que é muito interessante é a construção das relações familiares que você montou. E, principalmente, o desenvolvimento de cada personagem. A gente se apaixona por eles, a gente ama, a gente sofre com eles. Foi uma ideia, eu achei, sensacional para sair assim do esquema panfletário. Por onde passou essa ideia de criação? Como você bolou esse processo criativo de cada um, da avó, do pai, a mãe, a sociedade toda representada ali? Assim como os outros livros, os outros romances, né? O Avesso também ele não parte de temas explícitos, assim, né, como o racismo, sei lá, machismo e outras pautas que a gente tem visto hoje em dia. É tentador você começar um texto a partir desses temas, né? Porque, enfim, são coisas que me agridem e agridem as pessoas que eu gosto todos os dias. Então, você quer fazer alguma coisa. Mas é preciso resistir a essa tentação de cair nesse panfletarismo, e que é necessário, e é isso que eu faço. O meu lado militante ele aparece mais nos meus textos de opinião do que propriamente num texto literário, porque o texto literário ele pede um outro tempo, ele é um tempo mais subjetivo, ele é um tempo mais profundo, e talvez por isso ele abra para outras discussões, né? Ele talvez comunique menos que um texto militante. Então, para que eu não caísse nessa armadilha, né, de fazer um texto que fosse panfletário, militante, eu procurei, então, justamente pensar nas relações familiares e que essas relações tivessem um caráter existencial, né? O que significa? Significa que essas pessoas estão prestando atenção em si e nos sentimentos que elas estão vivenciando. Por isso que o nome do livro é O Avesso, né, da Pele. Ou seja, não é a pele que interessa, na verdade, né, no livro. O que interessa aqui é o que as pessoas não enxergam nas pessoas negras. É esse avesso, são essas contradições que todos nós carregamos, as nossas angústias, e todos esses sentimentos que a pele não diz. Então, por isso que eu parto das relações familiares, e eu queria muito escrever um livro sobre a relação entre pai e filho, principalmente depois que eu me tornei pai, e acho que era um momento assim da minha vida que eu quis escrever um livro em que o foco fosse essa relação paterna, buscando uma não idealização dessa representação paterna, né? E por isso que a minha pesquisa no doutorado,
em que eu pesquisei a representação paterna nas literaturas luso-africanas, me ajudaram a construir esse personagem. Porque no início do Avesso da Pele, eu percebi que o Henrique ele estava muito idealizado, assim, né? Ele quase era um super-homem, assim. E aí eu pensei, não, eu preciso equilibrar um pouco melhor e tornar esse personagem mais honesto possível, né? Honesto no sentido de honestidade com os leitores, né? Com suas contradições, né? Os seus erros, suas ausências, né? Mas isso era fruto da minha pesquisa no doutorado. Eu tinha uma tese quando eu comecei, e depois a tese caiu por terra. Mas mais adiante, se vocês quiserem, eu conto um pouco sobre essa tese da paternidade que caiu por terra durante a pesquisa. Vocês querem? Claro. Faz tanto tempo que eu não falo dessa tese. Então, eu defendi ela em março desse ano. A minha formação é em literaturas luso-africanas, desde o mestrado até agora o doutorado. Na tese, eu pesquisei 3 livros. Um do Lobo Antunes, um escritor português, chamado... O livro era Até que as Pedras se Tornem Mais Leves que a Água. O segundo livro era da Paulina Chiziane, o Niket, uma história de poligamia. E o terceiro livro era um livro do Agualusa, escritor angolano, chamado As Mulheres do Meu Pai. Então, eu foquei na representação paterna nesses livros. Bom, qual era a tese? A tese era que acho que dificilmente vocês vão encontrar na literatura ocidental uma representação paterna que seja positiva, né? Vocês podem encontrar um ou outro, assim, mas geralmente o pai é aquele pai traumático, aquele pai que é ausente, violento. Pensem aí, sei lá, no Lavoura Arcaica, por exemplo, é o suprassumo do pai, né, terrível. E aí a minha tese era essa: o pai ocidental, eurocêntrico, branco, heteronormativo, é esse pai traumático, né? E o pai africano, das comunidades africanas, de países africanos, seria um pai não traumático, seria um pai mais coletivo, ou seja, a sua paternidade era exercida junto com os irmãos, com os outros homens daquela comunidade, e que, na minha visão, seria uma paternidade melhor. Então, eu estava quantificando, né? Eu estava dizendo que essa paternidade aqui é melhor que a paternidade ocidental. Então, eu parti daí. Bom, aí fui ler o Lobo Antunes, a tese se certificava, e eu comecei a também ler filosofia africana, até que eu cheguei em 2 livros, já na metade da tese, com 2 anos de pesquisa, e me chegou 2 livros. Um foi da Yorunke Oeumi, chamado A Invenção das Mulheres, se eu não me engano ela é nigeriana, e o livro da Paulina Chiziane, Niket, né, que eu já havia lido, mas não com esse foco da paternidade. E quando eu li as duas em cruzamento, eu comecei a perceber que o pai que eu estava construindo ali na minha pesquisa, o pai africano, ele estava acabando... eu estava idealizando esse pai africano, eu estava colocando ele como uma paternidade perfeita, né? Aí eu comecei a entender que no mundo globalizado e com o avanço da modernidade, com a colonialidade, que é um processo contínuo, né? Ou seja, a colonização não acabou, porque as nossas mentalidades ainda estão ligadas à colonização, é uma ingenuidade a gente achar que a paternidade não seria também atingida, né, pelo Ocidente, né? E é o que o livro da Paulina Chiziane mostra, né? Um dos personagens, que é o Tony, na verdade, ele é a negação da paternidade, ou seja, ele se utiliza de uma tradição africana, por exemplo, para tirar proveito disso, né? Então, ele se casa com a Rami dentro de uma constituição católica
Mas quando ele é descoberto, e aí se descobre que ele tem mais 5 esposas, daí ele diz que ele é poligâmico de acordo com a tradição daquele lugar. Então ele fica jogando com essas tradições e com a cultura ocidental. Conclusão é que os homens sempre dão um jeito de continuar exercendo o seu patriarcalismo. Essa é uma das conclusões, né, que eu cheguei. E aí o último capítulo da minha tese se chamava A Procura do Pai é a Procura da Mãe. E aí foi que eu me dei conta que eu não estava fazendo uma tese sobre o pai, eu estava fazendo uma tese sobre a mãe, né? E aí então eu dediquei todo um último capítulo falando sobre o quanto a construção, o imaginário que nós temos da maternidade influencia também nesse imaginário da paternidade. Enfim, eu atropelei 200 páginas de tese, né? Não sei se eu consegui esclarecer, mas foi por aí. Vamos às perguntas. Quem? Tem uma aqui, ó. Vamos levar o microfone até você. Eu vou pedir que você fale no microfone, porque a gente está gravando. Isso depois vai ficar disponível no YouTube do Sempre um Papo, tá, gente? Um microfone é levado para uma pessoa do público. Procurar daqui a alguns dias. Então, boa noite. Qual é o seu nome? Boa noite. O meu nome é Igor. É um prazer estar aqui. E a minha pergunta para você, Jefferson, é com relação à ancestralidade. Acho que está um pouquinho baixo. Será não sei. que eu vou tirar um pouquinho? Está melhor agora? Agora sim. Acho que era a máscara. É um prazer estar aqui com vocês. E a minha pergunta para você, Jefferson, é sobre a ancestralidade. Eu queria saber como que essa questão da potência da ancestralidade se apresentou para você, porque você falou sobre algumas leituras aí já nos seus 20 e poucos anos, mas eu quero saber mais sobre essa ancestralidade até na literatura. Por exemplo, você falou de Carolina, e hoje ainda bem a gente tem muito mais espaço para as narrativas negras. Eu acho que estamos ganhando espaço para as narrativas negras, mas até pouco tempo atrás, muitos dos nossos escritores negros ou das nossas narrativas sobre o corpo negro, como a própria Carolina, como Ruth Guimarães, como Solano Trindade, como tantas pessoas que tentaram falar sobre essas narrativas negras, não tinham todo esse espaço, não conseguiam ter esse espaço e essa divulgação. Então, eu queria saber de você como que foi o teu processo para descobrir essas narrativas, como que elas foram se apresentando para você ao longo da sua vida. Obrigado. Obrigado pela pergunta. A gente até tinha esquecido do título, né? Literatura, Filosofia e Ancestralidade. Obrigado por ter lembrado a gente. Então, esses livros chegaram também tardiamente para mim. Eu começo a faculdade lendo essa literatura ocidental, tradicional, né? Shakespeare, Cervantes, Homero e todos esses autores. Depois, já no meio da faculdade, eu começo a me interessar pela literatura norte-americana negra, aí que eu vou descobrir James Baldwin, Toni Morrison, Ralph Ellison, né? E outros escritores negros. E já no fim da minha graduação, eu descubro que Machado de Assis é negro, que Lima Barreto existia, né? E aí eu comecei a entender que havia alguma coisa errada, assim, né? Mas já no final da graduação. E aí, quando eu chego no mestrado, é que eu começo a ter um pouco mais de consciência que a história da literatura, ela era um ponto de vista muito, para não dizer outra palavra assim mais forte, mas ela excluiu muita gente, né? E eu tive professores muito bons também na minha formação, que me ensinaram, e naquela época não se falava nessa expressão decolonialidade, né? Tem uma postura decolonial em relação ao conhecimento, mas eles me ensinaram a desconfiar desse conhecimento, né? A desconfiar por que é assim, né? Por que é desse jeito, as histórias que nos contavam, né? Por que elas tinham que ser desse modo.
Eu fui professor até o ano passado, até junho do ano passado. A última turma que eu tive era uma turma, uma escola particular lá em Porto Alegre, e era uma turma de primeiro ano do ensino médio. E eu estava trabalhando com eles tempos verbais. Eu não gosto de trabalhar gramática, mas eu acho que tem algumas coisas da gramática que são legais, assim. Eu acho que os tempos verbais eram importantes. E aí, para não ficar naquela coisa de conjugação e decoração e tal, de ficar decorando as conjugações, eu propus a eles falar sobre o tempo. E eu fiz a loucura de levar uns trechos do Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, O Caminho de Chuan, né, o primeiro livro, justamente em que ele fala daquela famosa parte do bolinho com chá, vocês sabem, né, da história das madeleines, e que os alunos carinhosamente e debochadamente chamaram de madalenas. E aí a gente cozinhou as madeleines, a gente fez. Né? Expliquei para eles o que era e tal. A gente foi para a cozinha lá da escola e fizemos as madeleines. Depois a gente comeu com chá, e aí eu perguntei para eles se eles estavam sentindo alguma coisa, assim, se alguma coisa lembrava a infância deles, ou alguma coisa assim. E todos eles foram categóricos, dizendo que, primeiro, o bolinho era sem graça. Esse Proust aí, professor, não sei não, hein? Acho que ele não tinha bom gosto, não. Sei lá, feijoada da minha avó é melhor do que esse bolinho aí. E aí a questão era essa, assim, olha só o que eles estavam fazendo, eles estavam desconfiando do Proust. É isso, o olhar decolonial não é jogar fora, não é dizer que Proust não presta. Ele presta para muita coisa, mas para outras coisas não. E desconfiar desse conhecimento é importante para depois até a gente concordar com ele, concordar com Proust, né? E daí dizer que a questão não é o bolinho, a questão é a relação afetiva que você tem com um determinado alimento. É isso. Né? E essa foi a conversa, assim. Então, a gente saiu lá dos tempos do pretérito perfeito e imperfeito para parar no Proust falando sobre o tempo. Então, uma postura decolonial, e é o que eu costumo dizer, é justamente essa, é não jogar fora o que nós aprendemos, mas desconfiar desse conhecimento. E aí é que eu chego, então, na ancestralidade, com esse olhar, porque a construção do imaginário do que é ancestralidade, no imaginário ocidental, é algo que é num tempo muito antigo, né? E é no sentido de reverência, né? É no sentido metafórico. Esse é o sentido, é simbólico. No sentido das literaturas de matriz africana, ou da filosofia de matriz africana, a ancestralidade significa uma outra coisa. Ela significa a presentificação desse passado. Ou seja, e não é algo simbólico, ele é algo presente na vida dos vivos. Significa que os mortos exercem atividade na vida dos vivos. Essa é a questão. A ancestralidade somos nós hoje, porque a separação dos tempos, voltando de novo a falar de tempo e filosofando um pouco, essa divisão cartesiana que a gente tem de passado, presente e futuro, é um modo que o Ocidente conta o tempo e a passagem do tempo. Mas dentro de uma perspectiva ancestral, de matriz africana, esse tempo é hoje. O tempo é sempre hoje. O tempo é sempre agora. E não há uma separação. Tem uma fala muito bonita do Paulinho da Viola, no documentário chamado Meu Tempo é Hoje. E ele fala muito naturalmente, assim, que ele diz que, às vezes, ele não tem muita noção do tempo, assim, se o que aconteceu com ele foi há 20 anos atrás, ou se foi, sei lá, há uma semana. Ele tem uma memória que ela acaba conjugando todos os tempos num tempo só. E vejam que isso muda muito a nossa visão de mundo e de como a gente experimenta o presente.
é uma redundância dizer que a gente precisa presentificar o presente. Mas para que a gente não caia nessa violência que é a passagem do tempo, e é isso que o livro do Proust fala, num certo sentido, que a única forma de você recuperar o tempo é pela arte. Ele vai escrever os 7 volumes para depois dizer isso, né, que a única forma de você recuperar e presentificar o tempo é pela arte. O que as literaturas de matriz africana nos dizem é que o modo de você vivenciar a sua vida é prestar atenção no que está acontecendo com você e com as pessoas que estão ao seu redor. E prestar atenção é você se preocupar, é você ter sei lá, respeito por quem está ali com você, né? E num mundo tão cheio de atrativos, a gente não consegue ter esse tempo de presentificação. E a gente fica com aquela sensação de tempo perdido, aquela sensação de domingo à tarde, sabe? Vocês têm aquela impressão de que alguém está fazendo alguma coisa muito legal, mas eu não estou fazendo, né? Aquele domingo à tarde, ou sábado à tarde, que é mais marasmento ainda, né? Mas para que a gente tenha essa presentificação do presente é prestar atenção no que você está fazendo, né? Acho que é isso. Lá atrás nós temos mais uma pergunta. Que bom, o pessoal hoje está participando. Boa noite. Boa noite, meu nome é Paulo. Eu já comentei isso com o Jefferson na sessão de autógrafos da feira do Pacaembu, agora mês passado. Desculpa, não estou conseguindo escutar. Não sei se é por causa da máscara. Eu comentei com você na feira do Pacaembu, mas só na feira de autógrafos, não no debate lá, uma história que me ocorreu quando eu estava lendo O Avesso da Pele. Eu sou lá de Porto Alegre também, e lembro exatamente, porque eu sou regulo de idade com o Henrique, né? Sou contemporâneo das aventuras do Henrique por lá também. E aí, a certa altura, tem uma cena no livro que ele estava lendo o Crime e Castigo, e aí ele se dá conta que, no ônibus, né? Ele se dá conta que entraram os policiais, que lá em Porto Alegre são os brigadianos, né? A brigada militar, né? A polícia militar. E aí ele viu que ele é abordado e tal, e que ele tem que descer do ônibus. E aí tinha um rapaz branco do lado dele, que estava se levantando para ser abordado também, e o policial disse, não precisa, tu não vai. E essa cena aconteceu exatamente comigo, bem nessa época aí, né, do Henrique, porque isso foi lá no começo dos anos 90, quando houve uma onda de arrastões nos ônibus, que era um crime novo na cidade. Então, era um crime que ainda causava espanto, né? Começou a causar espanto, ao contrário das outras, todas as violências que são banalizadas no dia a dia, que a gente incorpora e vai normalizando, cada vez mais, inclusive, né? Mas quando surge uma coisa nova, assim, que sai um pouco do roteiro, então o governo do Estado começou a fazer mandar a polícia fazer batidas em ônibus, né? Abordagens em ônibus e tal. E a primeira vez que aconteceu uma batida, que eu fui, que o meu ônibus foi parado para uma batida dessas, eu estava no banco do corredor e tinha um menino negro no banco da janela. O policial mandou o menino negro descer e eu não. E aí todo mundo era revistado lá fora, com mão na lateral do ônibus e tal. Em outras ocasiões, pelo menos uma ou duas, eu lembro que eu fui abordado também, todo mundo desceu. E todos os homens do ônibus, por exemplo, tinham que descer, eram revistados lá fora, abre mochila e tal. Mas nessa primeira vez não, isso me marcou muito, né? Fiquei muito chocado. E foi uma demonstração assim brutal desse racismo estrutural que a gente vive. E quando eu li essa cena no livro, né, e isso me veio exatamente, né, essa lembrança à memória. E, de novo, né, eu vivi essa experiência da brutalidade. E fiquei pensando o quanto é importante, né, como tu mesmo falou, na questão, por exemplo, do texto do Rubem Fonseca, que fala da gente para a gente no hoje. Eu acho que o teu livro cumpre esse papel também, né, de falar para nós quem nós somos hoje como sociedade, como país, como cultura.
E talvez seja esse um dos papéis da literatura, né? Se a literatura, entre aspas, serve para alguma coisa, talvez seja esse um dos papéis. É mais um comentário, menos uma pergunta, enfim. Mas eu queria agradecer por esse impacto do livro entre tantos, né? Mas essa cena particularmente me marcou muito. Obrigado. Obrigada. Mais alguma pergunta? Aqui, sabia. Você falou que não ia perguntar, mas está chegando o microfone. Um minutinho. O microfone é levado para outra pessoa da plateia por alguém da equipe do SESC. Boa noite. Olá, boa noite. Jefferson, dá para perceber... Qual é o seu nome? Ah, Larissa, desculpa, gente. Fiquei emocionada. Eu sou Larissa e é muito notório, assim, agora sabendo esse dado da sua biografia de que você era rapper antigamente, acho que talvez isso fica bem claro que a música está bem presente na sua obra e as referências que você utiliza são, assim, incríveis. Eu queria que você comentasse um pouco disso, assim, do quanto dessa musicalidade, dessas referências que você tem, dessa literatura que você disse que não identificava isso como literatura, mas que isso é real, né? Muito presente, ainda mais nas pessoas que não têm tanto acesso à literatura clássica, que a universidade, né, enfim, fala. Eu queria que você comentasse um pouco disso, dessa presença da música, assim, da sua obra, e das referências também que você tem. Obrigada. Às vezes, quando as pessoas me perguntam como foi construir o Avesso da Pele, essa estrutura, né, do Avesso, com esse narrador em primeira pessoa, que emula, né, uma segunda pessoa, e em alguns momentos também parece ser em terceira pessoa, né, eu tenho dificuldade assim, para dizer como que foi. Assim, é muito confuso assim, para mim. Mas aí, quando eu volto lá nas minhas referências literárias, e que eu não achava que eram literárias, né, como os Racionais, eu lembro que era quase um mantra, uma música dele, que era Jesus Chorou, não sei se vocês conhecem, né? Não vou lembrar agora da letra, mas se eu pudesse eu leria. Hoje eu acho que o Jefferson vai cantar aqui. Fazer um show aqui, fazer um show para você. Vai ter show. Só tem que mudar o figurino aqui. Não, que agora me passou um filme na cabeça da vez que eu descobri Beethoven, e na época que eu era rapper, né, e usava todos os apetrechos de um rapper, né, com boné para trás, dois brincos, né, brincos nas duas orelhas, corrente, bermudas. E eu me lembro de ter assistido um filme, e no final desse filme tocou uma música, ou no meio, não me lembro direito. E eu achei tão bonita aquela música que eu fiquei esperando o filme terminar para ver nos créditos se aparecia, né, qual era a música. E aí apareceu lá Sonata ao Luar, né, do Beethoven. E todo final de mês, eu e os meus colegas rappers, né, íamos até uma música de CDs para comprar a base. Enfim, para quem não sabe, a base era só um CD com batidas de rap. E a gente botava a letra em cima, né? Só que esses CDs eles eram caros na época. E, enfim, era todo mundo ferrado, né? Ninguém tinha dinheiro para ficar comprando esses CDs, mas a gente juntava um dinheirinho e ia lá e comprava uns 2 ou 3 CDs. E eu cheguei na loja, fui atrás das bases, e aí cheguei para o vendedor e perguntei para ele: vocês têm Beethoven? E o cara ficou me olhando assim da cabeça aos pés, assim, né? E disse assim: você quer música clássica? E eu disse: não, eu quero Beethoven. Aí foi que eu descobri que tinha música clássica, né? Porque, enfim, tinha 18 anos, não sabia que existia. E aí ele gritou lá: fulana, mostra aí as músicas clássicas aqui pro rapaz aqui. Aí eu fui lá pro fundo da loja. Naquela época você podia escutar um trechinho da música, né? Nos fones. E eu fiquei escutando até achar o CD, né, que tinha essa música. Eu pensei, eu vou levar, né? Enfim, as outras músicas eu não gostei, né? A Quinta Sinfonia, a Nona Sinfonia não me diziam nada, assim, mas o Sonata ao Luar, que é uma música super deprê, não sei se vocês já escutaram, né? Mas ela era meio deprimida, assim, e eu gostava de umas músicas deprimidas, assim, né?
E aí cheguei, peguei o CD, e o CD acho que custava 3 vezes mais que os de base. Aí chegamos no caixa, deixei os meninos passarem primeiro, né? Cada um com seu CD de base. Daqui a pouco eles olharam para o meu assim e perguntaram: meu, o que é isso aí? E eu disse: é Beethoven. E eles: é rap? E eu disse: mais ou menos. E aí um deles pegou assim e falou: meu, isso aqui não é rap. Meu, guarda isso aí e pega um CD de base. O que a gente vai fazer com isso aí, cara? Eu disse: não, mas, enfim, eu gostei. E eles disseram: tá, mas o dinheiro é nosso. Aí, naquele momento, eu disse: não, o dinheiro é meu também. E aí começou aquela discussão. Eu levei o Beethoven, paguei, enfim, a mais, né? Mas quando chegou na rua, na frente da loja, foi ali que terminou o grupo. Foi exatamente naquele dia ali acabou. Então, assim, o Beethoven, ele é o culpado por eu não ser rapper hoje. Ainda bem. E aí, então, eu entendi naquele momento ali que eu podia gostar do Beethoven, podia gostar também dos Racionais, não tinha problema nenhum nisso, né? E aos poucos essas referências musicais começaram a vir. Muito da minha mãe também. A minha mãe, ela sempre dizia, a gente não escutava muito música clássica em casa, né? Mas ela falava alguns nomes assim, né? Eu me lembro de ela falando que era bom escutar Beethoven, nossa, Chopin é maravilhoso, mas ela nunca escutava. Eu não lembro de ela estar escutando isso. Mas a parte do samba, né, por exemplo, Bezerra da Silva, Zeca Pagodinho, os originais do samba, parte do alto, Ney Matogrosso. Eu achava muito esquisito, muito estranho as apresentações do Ney Matogrosso, as capas dos discos, né? E eu me lembro da minha mãe cantando e dançando, meio que imitando o Ney Matogrosso, sabe? Então vem um pouco daí, assim, essas referências musicais. E aí depois, quando eu entro na vida adulta, aí eu começo a ter uma curadoria assim de mim mesmo, assim, e buscando outras referências. E aparece aí no Avesta Pele, desde Chico César, com a Sarrariene, né, que é uma personagem, mas é uma música também de Chico César, Itamar Assunção, Luiz Melodia, Miles Davis, e assim por diante, né, que acabaram se tornando as minhas referências musicais e que dialogam com a história. A ideia era essa, né, era colocar gostos musicais, mas também que essas músicas dialogassem com as histórias. E não é porque todos eles são músicos negros, é que foi uma coincidência. Assim como é uma coincidência que em livros de autores brancos só apareçam referências brancas. As minhas referências aqui dos músicos são todos negros, mas porque, enfim, fazem parte do meu repertório. Boa noite. Tudo Boa bom? noite, Jefferson. Muito obrigada, né, pela sua presença, essas histórias maravilhosas que você está nos presenteando hoje. Meu nome é Maria Lúcia. Eu queria fazer aqui uma reflexão com você, né? Recentemente eu assisti o filme do Dr. Gama e uma das observações que eu ouvi, né, que ensinar o negro a ler naquele momento era crime, né? Nós só temos, né, 134 anos de abolição, ainda é muito pouco, né, para reaver, né, todo esse débito de conhecimento e de cultura aí do passado. Semana passada, se não me engano, recentemente, né, esteve aqui também, né, o Ailton Krenak, falando sobre também a literatura, o conhecimento. Também outro dia assisti a entrevista do Daniel Munduruku, que também falando sobre o poder, né, da literatura, do conhecimento, que está trazendo também a visibilidade, né, para os povos originários e dando a oportunidade das pessoas, dos brancos e todos os não brancos, negros, pardos, né, e todas as culturas, apoiar também, né, todo esse movimento e dando essa visibilidade de ajuda.
Você, nesse momento, há uns minutos atrás, né, contou uma história muito interessante da sua vida, que o livro foi um salvo-conduto para você se movimentar, né, diante aí do seu bairro, da sua cidade, e que, fazendo aqui essa reflexão, e hoje a gente vê um outro histórico, né, no século XXI, o nosso governo de plantão, dentro aí da sua live Al-Qaeda, que ele faz toda semana, estava outro dia parabenizando a quantidade de clubes de tiros, né, que estavam sendo expandidos aqui no Brasil, e no final ele faz uma graça. Se de repente, se eu não ganhar, e o futuro, né, presidente que vier, vai querer transformar, né, os clubes de tiro em biblioteca. Então, eu queria deixar aqui, né, essa reflexão para você, né, como que você, né, enxerga o futuro desse instrumento de transformação que é o conhecimento, a literatura, o que isso traz realmente, né, de transformação, né, principalmente para todo esse preconceito estrutural que nós estamos vivenciando. Se você enxerga alguma possibilidade de futuro que, através do conhecimento, da literatura, nós podemos fazer aqui essa nova abolição, né? Porque, na realidade, essa abolição ainda não foi feita, ainda temos um débito muito grande. Então, é isso que eu gostaria, né, de ouvir de você, essa reflexão. E obrigada, viu, por essa oportunidade de estar aqui com você. Eu acho que o começo dessa nova abolição pode ser a partir de outubro, o voto secreto, né? Mas eu acho que tem que começar por aí, né? Jefferson faz a letra L com uma de suas mãos. E, além disso, também a gente entender que para que as pessoas tenham acesso ao conhecimento, aos bens culturais, né, e aos livros, o caminho é bem mais longo, né? Eu não tenho uma visão assim muito positiva assim do futuro nesse sentido, né? Só com todos esses anos aí com esse governo, a gente ainda vai demorar muitos outros anos para reconstituir tudo que foi destruído, né? Mas enquanto houver pessoas passando fome, pessoas que não têm acesso a saneamento básico, que é uma palavra terrível também, né? Ou seja, a pessoa tem acesso ao saneamento básico, né? Que é o mínimo que se espera, né? Não tem acesso a uma boa educação, não tem acesso a bons empregos, né? Moradia. Então, enquanto essas questões ainda continuarem precárias, acho que vai ser muito difícil que a gente consiga ter uma mudança significativa nesse sentido, né? De nós termos mais leitores, pessoas que enfim, têm acesso à cultura. Porque toda vez que a gente não tem um posto de saúde, por exemplo, que não funciona, isso é racismo estrutural, porque a gente sabe quem é que precisa desses lugares. Se a gente não tem uma educação de qualidade, a gente sabe quem é que vai sofrer com isso, né? Embora a gente saiba que há pessoas brancas, pobres, nós não sabemos muito bem que, majoritariamente, são pessoas negras, pobres, e que vão acabar sofrendo com isso. Então, eu sou um pouco pessimista, assim, no sentido de a gente conseguir alguma coisa a curto prazo, né? Mas, se eu não tivesse um pouquinho de esperança, eu não teria escrito o avesso e talvez não estaria aqui, né? Então, a gente precisa ter um pouco de utopia, né, para seguir. Tem uma frase sua que eu pensei, você disse no Fli Araxá, citando Milton Santos, quando ele falou que o país não é democracia, é um ensaio de democracia. Como pode existir a democracia com um racismo tão forte? Aí você foi além, é mais do que um ensaio, né? Você usou uma expressão Sim. sobre isso. Não que eu esteja corrigindo Milton Santos, pelo amor de Deus, mas talvez naquele contexto do Milton Santos ele não imaginasse que nós estaríamos num governo como esse, né? E hoje em dia arrisco a dizer que nós não temos nenhum ensaio, mas a gente tem um rascunho de democracia
muito mal feito. É inadmissível que a gente fale em democracia num país que ainda tem racismo. Inadmissível. Isso, a gente não pode falar que existe uma democracia enquanto houver pessoas, né, sendo discriminadas e mortas, né, pelo simples fato de serem pessoas negras. Enfim, eu acho que é isso. Gente, nós estamos para os momentos finais. Perguntas? Uma aqui na frente. Tem mais alguma? A última pergunta, então? Tá bom. Boa noite. Boa noite, eu sou o Wallace. Boa noite a todo mundo. Eu tenho uma pergunta sobre... É mais sobre uma questão de como que você recebe os retornos dos leitores, porque é um livro que fala de muitas experiências de pessoas negras, né? Na página 39, se eu não me engano, tem uma parte que o Henrique ele grita para Juliana, falando assim: não me chama de preto, eu tenho um nome. Queria que você me falasse como que esses retornos que você tem dos leitores, porque eu tenho algumas pessoas que leram o livro, sobretudo pessoas pretas, e as pessoas me diziam assim: ah, nossa, eu chorei tanto lendo esse livro. Como que você recebe esse retorno dos leitores sobre essas vivências pretas? Essa é a minha pergunta. Bom, nessa página que você falou, né, quando a Juliana e o Henrique estão tendo uma discussão, né, a Juliana é branca e o Henrique é negro, e eles são jovens, né, acho que têm 19, 20 anos, e eles construíram ali uma relação ingênua, né, de acharem que o racismo não iria interferir no amor ou no afeto deles, né? E ele passa a ser o negão da família, né? E é assim que ele é apresentado, esse racismo recreativo. E ele vai tendo uma consciência racial, e quanto mais consciência racial ele vai tendo, mais a Juliana se sente... ela começa a não gostar daquela consciência toda. E chega um momento que ela diz que a família dela não é racista, eles só não estudaram o que você estudou, né? E ali ele já começa a entender o que está acontecendo ali. E até que ela, no momento assim que eles estão discutindo, ela tenta ser carinhosa com ele, né? E chama ele de meu preto, meu negro, não sei. E aí ele diz: não, eu tenho nome. E é a primeira vez que o nome do Henrique aparece no livro, né? Tomei esse cuidado para que o momento que aparecesse esse nome fosse um momento de afirmação, né? Talvez a branquitude não saiba disso, mas o nome, chamar as pessoas negras pelo nome, é muito importante. Porque, anos e anos, nós tivemos os nomes associados à cor da pele, né? Blackout, a cor da negão, enfim, escuridão, tudo que tem a ver com a cor da pele e que tem um caráter pejorativo. Então é muito importante que as pessoas sejam chamadas pelo nome. Como é que eu te chamo? É preto ou negro? Você pode me chamar pelo nome, né? Como já aconteceu algumas vezes, né, de perguntarem isso. Então, quando as pessoas negras leem O Avesso, tem esse momento de identificação assim, muito forte. Embora eu esteja contando uma história que é muito próxima de mim, e talvez uma história individual, as trajetórias negras são muito parecidas no Brasil e talvez no mundo, né? Mas elas são muito parecidas, né, as violências que as pessoas negras sofrem, e talvez por isso haja essa identificação de coisas que, quando eu estava escrevendo, pareciam que eram só minhas. E quando o livro chega nos leitores, parece que é partilhado essas violências, né? Agora, é curioso como as pessoas brancas recebem o livro, né? Não todas, mas algumas, quando leem O Avesso, têm um sentido de surpresa com algumas cenas do livro, de elas pensarem que, nossa, eu nunca pensei sobre isso, nunca achei que o racismo acontecesse desse jeito,
que essas microviolências, né, acontecessem na vida das pessoas negras. O simples fato de uma mulher negra entrar numa loja de elite e entrar tranquilamente naquela loja, sem que ela se sinta mal. E isso eu sei de observações da minha própria família, da minha mãe, da minha avó. Ou seja, elas não iam numa loja, sei lá, da Zara, estou fazendo aqui uma propaganda, né, mas assim, só para olhar. Ela vai lá para comprar, porque ela não quer cair no estereótipo de uma mulher negra que não tem como comprar. Ela não pode ir lá só dar uma voltinha, né? Assim como um homem negro não pode entrar numa relojoaria, numa loja de joias rapidamente, assim, tipo, vou só dar uma olhada ali, ver se eu encontro uma aliança e já vou sair. Isso tem custo, e às vezes custa a vida das pessoas, né? Então, esse cotidiano racista, o Avesso da Pele traz, né? Então há aí uma surpresa de algumas pessoas brancas, né? Enfim, que por um lado é bom, né? Porque, enfim, as pessoas descobrem que, enfim, esse é o dia a dia das pessoas negras, né? Por outro lado, me causa uma certa angústia, né? Assim, sei lá, uma pessoa branca que ainda não pensou sobre isso, né, é bastante problemático num país racista como o nosso, né? Ou como uma senhora, certa vez, lá no interior do Rio Grande do Sul, com seus 83 anos, leu o Avesso da Pele e disse, abriu o microfone e falou: Jefferson, eu tive que ler o Avesso da Pele para saber que o racismo existe. E ela dizia aquilo como um elogio, né? E eu fiquei pensando, onde é que a senhora estava nesses 83 anos, né, que a senhora não viu que o racismo existia, né? Mas que bom que, pelo menos, né, chegou a essa idade e reconhece, né, que o racismo existe. Então, há essa identificação. Por outro lado, também, há identificações do Avesso da Pele com outras coisas que não têm nada a ver com o racismo, né? A relação conjugal ali da Marta com o Henrique, que é uma relação super conflituosa e, enfim, quem já tem os seus 40 anos, mais ou menos, já deve ter passado por relações conflituosas, né? E aí há essa identificação também, né, com esses personagens, ou com a própria dinâmica ali da psicanálise também que aparece, a questão da educação também, professores que se identificam também com o personagem. Enfim, há várias formas assim de identificação que eu tenho recebido das pessoas. Isso, para mim, é tão bom, para mim é tão bonito, porque eu fico com aquela sensação de que, nossa, eu escrevi um livro pensando uma coisa e daqui a pouco ele abriu para tantas outras, né? Então, essa é a beleza da literatura, conseguir esses diálogos possíveis depois que você entrega ele para os leitores. Acho que é isso. Jefferson, muito obrigada. Foi muito bom te receber aqui, estar com vocês. Gente, uma salva de palmas, por favor. O público aplaude o convidado. Lembrar aqui que o Avesso da Pele está sendo vendido, o Jefferson vai estar aqui no palco mesmo, para os autógrafos, para quem quiser. Selfie também, é claro, né? E aí todo mundo pode ficar sentado e a equipe aqui do SESC que vai conduzir esse movimento. E quem quiser sair, tranquilo. E fazer um agradecimento à equipe do SESC Vila Mariana, Carol, Ana Paula, obrigada, a equipe técnica, as intérpretes de Libras, Cleude Pereira e a Lília Olá, Companhia das Letras, pelo livro, e dizer que estamos todos ansiosos pelo próximo livro, que vai ser relançado agora, como você informou. Espero que o Sempre um Papo traga você de novo para outros eventos. Também espero. Obrigada. Boa noite, então, gente.
vemos o livro O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório. O autor conversa com diversas pessoas do público e autografa os seus livros. Posa para fotos, sorri e recebe abraço.